Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Renato, de Segurança de Sistemas de Informação, tá? É, Nesse vídeo eu vou explicar sobre os tipos de ameaça, os tipos de agentes, né, que são os personagens justamente que atacam, ok? Citar alguns casos reais e fazer uma citação de algumas ferramentas, né, que são utilizadas. Aqui nós temos a nossa agenda, tá? Que a gente vai ver. Bom, de início, o que eu gostaria de comentar é que é muito importante a gente deixar claro dois conceitos, né? O hacker e o cracker. O hacker é aquele agente que ele conhece, né, a programação, ele conhece sistemas, ele conhece hardware, ele conhece protocolos de rede, procedimentos de empresa. Ele é uma pessoa experiente e que tem conhecimento técnico. O cracker já é o contrário. Ele não tem tanta experiência e não tem tanto conhecimento técnico, ok? Bom, mas a gente pode classificar também de acordo, né, com o tipo de ação. No caso aqui, né, o iniciante seria o script kid, também conhecido como Lamer ou Wannabe. Tem pouco conhecimento técnico, geralmente utiliza ferramentas para carregar programas, quebrar licença de software, etc. E muitas vezes são vítimas do próprio aplicativo, da própria ferramenta que estão utilizando. Pelo fato deles serem inexperientes, é, não quer dizer necessariamente que um ataque partindo de um script kid não possa trazer danos. Tá? Então a gente não pode também subestimar. A única coisa é que o script kid ele não tem tanta consciência assim sobre as suas ações, ok? Os carders, que são especialistas em fraude com cartão. As empresas, né, financeiras, bancos, empresas de cartão de crédito investem pesadamente em sistemas inteligentes que conseguem detectar, por exemplo, o perfil de consumo de um determinado cliente. E a partir do momento que esse cliente ele foge daquele padrão, daquele histórico, né, de consumo, o sistema começa a apontar determinados alertas ah, para que seja verificada determinada transação. Tá? Esse tipo de crime é relativamente comum, mesmo considerando que as empresas estão investindo cada vez mais, né, em sistemas, elas estão pegando cada vez mais fraudes, mas ainda acontece, né, com uma certa frequência. Os insiders. Esse tipo, esse tipo de atacante é, é um tipo de atacante dos mais perigosos. Por quê? Porque geralmente ele faz parte do sistema da empresa, tá? Ele tem acesso à empresa, ele tem acesso à parte física, ele conhece o procedimento, tá, da empresa. É, Muitas vezes também a gente tem que considerar o seguinte, que existe aquela possibilidade, né, que essa pessoa que está dentro da empresa, ela está sendo manipulada através de terceiros, né, para que compartilhe ou acesse ou modifique determinadas informações dentro do sistema. Então, o insider é aquele que participa da empresa, por exemplo, que entende o sistema, né, que ele tem acesso ao sistema. Ataques desse nível é muito difícil, ok? Um insider necessariamente ele não precisa ser um programador, não precisa ter conhecimento técnico de redes nem nada, né? Basta que ele tenha acesso a informações privilegiadas e acesso físico ao sistema, ok? Muitos dos ataques, né, têm como origem um insider. Inclusive, muitas vezes pode ser um ex-funcionário que ainda tem acesso ao sistema interno da empresa. Tá? Por isso que é muito importante no processo de emissão dos funcionários que seja desligado, né, da forma oficial, com documentação, e também na parte do sistema, que ele também seja bloqueada a senha de acesso ao sistema, ok? Os coders, né? Nós temos aqui os coders.
que seriam hackers, né, que têm conhecimento e experiência, né, bem avançados, né, de programação. Geralmente, eles têm uma atividade lucrativa que é palestra, vender livros, tutoriais, cursos. São pessoas bem experientes na área. Tá? Geralmente voltada à parte de programação, tá? Programação da parte de redes, web e diversos. Tá? São pessoas experientes, né, na sua área, ok? Temos também os freakers, que seriam hackers que têm um bom conhecimento sobre sistemas de telefonia. São especialistas em burlar sistemas de telefonia, ok? A gente pode citar como exemplo, igual que acontece numa cena do filme Piratas do Vale do Silício, em que Steve Jobs e o Wozniak se encontram com um colega da faculdade e eles utilizam uma pequena caixa azul, no qual ela é capaz, né, de burlar o sistema, e eles realizam ligações internacionais de graça, ok? Quem não assistiu o filme, procura assistir, é muito interessante. Ataques reais, né? Bom, a gente tem uma série de ataques, né, reais. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida, vocês vão encontrar casos que aconteceram com o Google, tá? Com o Facebook, ok? E outras empresas grandes. Algumas empresas contratam profissionais de segurança para testar o seu próprio sistema de segurança. Tá? Nesse caso que nós temos aqui, é um artigo que fala sobre justamente invasão do sistema de controle de semáforos nos Estados Unidos. No caso, a empresa contratada verificou que, na prática, na maioria dos casos, os equipamentos de rede, era um caso uma rede sem fio lá, né? Eles estavam configurados com a senha padrão. Por exemplo, admin, admin. E por que disso? Porque eles não conheciam o procedimento de segurança? Não, não é por causa disso. É porque na prática você tinha vários funcionários, você tinha um índice de rotatividade muito grande, cada dia tinha um funcionário novo, que era responsável pela manutenção do sistema. Então, por questão de praticidade, né, você manter uma senha padrão facilita esse processo de manutenção, ok? Só que, se a gente for analisar bem, imagina o risco que é, né, você ter um sistema vulnerável de semáforo, ok? Qual é o grande risco disso? Por exemplo, né, você tendo acesso a um sistema como esse, você pode causar um acidente de trânsito. Você abre, né, o farol em dois sentidos, né, e pode causar um grave acidente aí. E é claro, depois de verificado isso, eles fizeram as alterações. Mas a gente sabe que na prática, né, na rotina do dia a dia, na corrida das empresas, muitas empresas abrem mão de certos procedimentos porque consideram que seja improdutivo ou perca de tempo, ok? E aí que mora o perigo, justamente nisso. Você sabe qual é a coisa certa a se fazer, mas você não faz para teoricamente ganhar tempo. Bom, aqui nós temos a referência, tá? A respeito desse material, né? Que foi disponibilizado, ok? Qualquer dúvida, depois entre em contato comigo, tá? Manda uma mensagem, a gente vai procurar tirar as dúvidas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre, né, a questão dos ataques, né? Quais são os ataques mais comuns? Essa informação aqui é de 2005, está bem desatualizada. Porém, né, ainda assim reflete o cenário atual. Os ataques mais comuns são ataques do tipo scan, que seria levantamento de informações do ambiente da rede. Tá? Não é o tipo de ataque que, por exemplo, vai alterar informações sobre o banco de dados, né, ou alterar a configuração da rede em si.
é só um tipo de ataque no qual ele vai levantar informações a respeito de quantas máquinas estão na rede, qual é o sistema operacional do servidor, tá? Qual é a configuração, quais são as portas que estão sendo utilizadas. Tá? O outro ataque que é muito comum é o ataque do tipo Worm, que é um vírus malicioso, um software malicioso, né? Que vai fazer ataque ao sistema de forma oculta. E quando o técnico percebe isso, né, o estrago já foi feito. Tá? Então é um tipo de ataque muito perigoso. Ok? Depois o restante se refere à fraude. E aí nós temos outros tipos de ataque. Bom, agora eu vou exemplificar aí os ataques, tá? E vou citar algumas ferramentas, tá? O ataque do tipo packet sniffing seria como se fosse capturar pacotes de tráfego na rede. Então você vai escutar o que está acontecendo ali na rede e capturar informações. Nós temos aqui, né, um exemplo. Essa ferramenta se chama Iris, tá? É uma ferramenta que serve para você fazer auditoria da rede. É uma ferramenta lícita, né, válida, que serve para o administrador, por exemplo, capturar informações de uma maneira geral sobre o tráfego da rede, descobrir qual é o período que você tem lá, o período de pico, ok? Que está sobrecarregando o tráfego de dados, qual é o período que está mais tranquilo, ok? Verificar as portas estão abertas, tá? Então, é uma ferramenta válida. Esse aqui é o exemplo, né, do ambiente para o Windows. Aqui o site oficial para fazer o download. Temos uma ferramenta semelhante também no ambiente do Linux. No caso aqui, você vai usar a linha de comando, ok? É o Ethercap. Você pode fazer download e instalar em qualquer distribuição do Linux. Outra ferramenta também muito comum, o Etherreal. E tem para os dois ambientes. Tá? A gente consegue visualizar aqui, basicamente, uma relação das informações, captura do pacote, o IP de origem, IP de destino, qual é o protocolo que está sendo utilizado. Tá? Por isso que eu falei, no caso de uma invasão de um hacker, ele conhece muito bem, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, ele precisa entender sobre o que é o protocolo TCP, o que é o protocolo DP, as portas, quais são os serviços que estão associados a cada porta, ok? Então não é uma coisa fácil, né? Port scanning, né? O port scanning ele vai fazer o escaneamento das portas que estão habilitadas. A ferramenta que é mais comum, aí, mais utilizada, é o Nmap. Nós temos duas versões, o Zmap, que é essa que está aí no print da tela, que ele tem uma interface gráfica, e nós temos, né, a versão, o Nmap puro, ok? Que vai ser linha de comando para o ambiente Linux. Inclusive, estão programadas algumas atividades que a gente vai estar utilizando, né, no caso, o Kali Linux com o Nmap. Ok? Uma outra opção de ferramenta que é o Retina. Serve para a mesma coisa. Então, né, o conceito. O port scanner é capaz de identificar portas e serviços disponíveis em um sistema operacional. Esse software executa uma série de testes procurando falhas de segurança em serviços, protocolos e aplicativos e sistemas operacionais. Quando tem um firewall no sistema, essa ferramenta não consegue agir. Tá? Ele vai dar um alerta, dizer que existe um firewall ali. Mas, na maioria das vezes, você consegue burlar esse firewall também. Principalmente se o firewall for mal configurado, você consegue driblar o firewall e fazer o escaneamento também. Ok? Denial of Service, ou DOS, também chamado de DOS. Como funciona, né, esse tipo de ataque?
Basicamente é o seguinte, uma máquina cliente vai solicitar um serviço para o servidor e esse serviço vai ser negado. Isso é feito de propósito, tá? O que vai acontecer? O servidor, para negar um serviço, ele vai gastar muito tempo e processamento. E a ideia de você ter vários clientes ao mesmo tempo, de pontos diferentes, solicitando serviços que vão ser negados, é justamente para sobrecarregar o servidor. E aí, nesse caso, quando a gente tem um ataque distribuído, né, seria o ataque do tipo DDoS. Ok? Então, tecnicamente, DOS e DDoS é a mesma coisa. A diferença é que o DDoS é um ataque distribuído. E é um tipo de ataque relativamente comum e é relativamente fácil de fazer esse ataque. Existem algumas ferramentas próprias para isso, tá? E é um ataque também que é difícil você se proteger, né? Mitigar o impacto. Basicamente, ele vai sobrecarregar o servidor, por mecanismo de segurança, quando ele chega perto dos 100% de utilização, o que ele vai fazer? Ele vai reiniciar, e na hora que ele reinicia, imagina, por exemplo, sistemas de grandes portais. Eles têm servidores que são redundantes e que vão gerenciar o tráfego de acesso a determinados tipos de serviço. Só que quando cai um servidor, os que continuam online começam a ficar sobrecarregados também. Ok? E é claro, depois que você desliga um servidor, esse processo para reiniciar de novo pode levar horas, dependendo do tipo de serviço que tem naquele servidor, da quantidade de dados que tem, né, pode levar às vezes até mais que um dia. Ok? Continuando então, aqui eu tirei o print de duas ferramentas, tá? Fazendo uma pesquisa rápida na internet, a gente encontrou. Essas ferramentas não são de nenhuma empresa. Foi um hacker mesmo que criou, foi terceiros, né, criaram. E aí que está o risco, né? Você não sabe exatamente o que tem nessa ferramenta. Você vai instalar essa ferramenta, por exemplo, no seu computador para fazer algum teste, até um teste ilícito e tal. Só que você corre um certo risco também de estar instalando lá um cavalo de Troia, um outro programa malicioso, e ele vai estar rodando em segundo plano. Diferentemente da ferramenta como o Nmap, que ele tem uma ação legítima, que seria ajudar a gerenciar a rede, essa ferramenta aqui ela só serve para fazer maldade, né? Fazer pichação lá no servidor mesmo, ok? Derrubar o sistema. O nível de aplicação seriam aqueles ataques que vão explorar vulnerabilidades do aplicativo, do sistema, por exemplo, um sistema operacional que é desatualizado, um navegador, né, ou um plugin do navegador mal configurado, vai trabalhar, por exemplo, sobrecarregando a parte da memória. Então, só citando aqui, nós temos o vírus, o Worms e Cavalo de Troia, que são aplicativos que você vai utilizar para criar esses ataques, ok? Bom, tem muita coisa para a gente falar, mas a ideia aqui foi ter uma visão geral sobre a coisa. Depois, procura, com o passar do tempo, né, analisar, né, essas referências, pesquisar um pouco mais sobre cada assunto. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me procurem no canal, ok? Até mais.